com o canal. Queria fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor está muito bem informado em relação à situação do conflito no terreno. Por que até aqui a Rússia não fechou o fluxo de armas da Romênia e da Polônia, principalmente, em direção à Ucrânia? Por que essas armas continuam entrando? Tá. Vamos em forma geral, estão falando. Porque eu formulei um pouco mais. Por que até o dia de hoje a Rússia não terminou com a Ucrânia? O que aconteceu? Por que a gente viu tão avanço grande e depois se foi retrocedida e a Rússia se ficou assim em situação como se não defesa, mas não entendia a situação, porque não está atacando e não está estranho, a guerra na Rússia não está falando guerra, na Rússia não usam a palavra guerra, se falam uma operação especial, assim se chama esse acontecimento que está acontecendo. Porque se você pode ver, durante todo esse conflito, que já é mais que 9 meses, você pode ver que não tem vitórias no combate às tropas ucranianas. Não existe isso. A Ucrânia avança só quando as tropas russas se retiram. Eles avançam no território. Assim foi perto de Kiev, que quando tropas cumpriram seu objetivo para que foram mandadas a Kiev e não receberam, como eu comentei anteriormente, o objetivo era de capturar explosivos nucleares, e foi capturado isso, e não foi respaldada de revolta militares no Kiev, que estavam esperando que vai ser revolta, golpe contra o Estado, contra Zelensky. Também não foi, a Rússia retrocedeu de parte de Kiev. Depois a Rússia retrocedeu de parte abaixo de Kharkov. Também retrocedeu e a Ucrânia entrou. E agora de Kherson, que a Rússia abandonou a cidade de Kherson também. A Rússia saiu de Kherson, a Ucrânia tomaram. Então a gente não vê vitórias da Ucrânia. Vitórias de prensa, vitórias de mídia existe, porque não avançaram. Mas de um ponto de vista, se eu observo do ponto de vista militar, não existia nenhuma vitória militar. De parte russa, sim, mas de parte ucraniana, não. Então, nós estamos vendo que desde segundo a nossa entrevista, eu estava falando, a Rússia está triturando de todas as suas tropas ucranianas. Só para que você fale, está enviando armamento de România para a Ucrânia. Mas você sabe que nós estamos seguindo, a Rússia está seguindo como é a cadeia de suprimento. Por exemplo, armamento chega na Polônia, lá esse armamento descarrega e carga no caminhões civis, de forma aleatória, não aleatória, sabem como é, e circulam por autopistas caminhões civis. Então, o que a Rússia tem que fazer? Tem que destruir todos os caminhões, se são 1.000 caminhões que estão andando. Mas, mesmo assim, dessa forma de fornecimento, nós temos que pensar do ponto de vista militar. Quanto armas está chegando? Só para que você tenha ideia. De 4 dias de combates, agora no Donbass, perto de Bakhmut, de Artyomovsk, que conhecem no Bakhmut, essa mesma cidade, né, dois nomes diferentes. Foi tirada 45.000 projetis de canhões. 45.000 de 3 dias. 45.000. Quanto os Estados Unidos forneceu para a Ucrânia? 70.000? 70.000. Ou seja, de 2 dias de combate. É principal, não é principal. Então, fornecimento, agora a Rússia ultimamente abriu a operação de destruição de infraestrutura da Ucrânia. Destruição de centros de fornecimento de energia, não centros de comando, porque eu falo para você, a Rússia não está levando a guerra, porque se eu, por exemplo, como militar, se atuava na Rússia como de ponto de vista militar, eu atacaria centros de comando, porque quando você destrui centro de comando, por exemplo, sistema energético, ou sistema de ferrovia, onde tem centro, onde tem civis, onde tem pessoas, e eles vão morrer. A Rússia não está fazendo isso. A Rússia bombardeia as estações de subestações de eletricidade, destruindo de forças de transformadores, força de transmissão, ou seja, está tentando fornecer menos perdas humanas contra a ucraniana. Está destruindo material. Então, nós estamos destruindo a estrutura de ferroviária da Ucrânia. Porque temos que falar que a maioria da estrutura ferroviária está baseada
locomotivas elétricas. E locomotivas de diesel, a Ucrânia tem poucos. Só tem 187 locomotivas de diesel. É pouco. Então está destruindo de infraestrutura, porque fornecer, você manda por caminhão 2.000 armas leves, mas essa não decide a finalidade de guerra. Você precisa mísseis antitanque, você precisa de munições para tanques, você precisa de munições para artilharia. Isso que se move. Isso não existe, essa parte. Então, e tudo isso façam como tipicamente eu estou vendo, parece que está vendendo o McDonald's. Os polacos forneceram artilharia para a Ucrânia. Quanto forneceram? 8 canhões autopropulsados. Que isso, 8 canhões? Só para que você entenda, para abrir grupo de 1 milhão de pessoas, você precisa como 14 mil obuses, 14 mil peças de artilharia, só para fornecer isso, 14 mil. E quando estamos vendo de fornecimento, esse fornecimento que não está abastecimento, você tem que entender que também que a guerra, esse não é o objetivo de matar pessoas, a guerra é econômica. Que mais armamento está mandando para a Ucrânia, porque alguém tem que pagar por esse armamento. Quem está pagando isso? Alguém paga. Então, esse cai grande peso para a economia civil, para os países que estão envolvidos. Esse cai muito para endividamento da Ucrânia. E, no final de contas, isso não está dando muito, não cambia muito a situação de desenvolvimento de guerra, fornecimento desse armamento. Não é quantidade suficiente, não é massa crítica, isso é o que